Bom dia, meus amados irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês aí. Você que me acompanha de São Paulo, Mato Grosso, Roraima, Rio de Janeiro, aqui no Paraná. Que Deus abençoe aonde quer que você esteja neste momento. Que Deus seja com você e com toda a sua família, em nome de Jesus. Meus amados, mais um dia nós queremos meditarmos na palavra de Deus. Eu quero te convidar a embarcar agora nesta bênção que é a palavra do Senhor. E vem meditar comigo em Romanos 8 e o versículo número 26. Você sabia que tem um Deus que ajuda você quando você está fraco? Você sabia que você tem um Deus que quando você não tem força, Ele intercede por você? Vamos lá então? Se você quer conhecer, então vamos comigo, Romanos 8, 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha que texto maravilhoso. Paulo vai explicar na carta aos Romanos, capítulo 8, nos mostra que o Espírito Santo, ele nos traz esperança, intercessão e também nos mostra a sua eleição, que é segundo a promessa do Senhor. Na verdade, o Espírito Santo, quando nós recebemos e temos ele, nós somos já podemos ter a certeza que somos selados por Deus. Mas o que eu quero mostrar para você aqui é que a palavra vai dizer Espírito com E maiúsculo, então é o Espírito Santo. Não é o Espírito de fôlego de vida humana, é o Espírito Santo. Então a palavra diz que Ele ajuda nas nossas fraquezas. Eu vou te explicar melhor. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, não me falha a memória, o versículo 16, 2 Coríntios também vai falar que nós somos o templo de Deus. Somos o templo e morada do Espírito Santo. Então Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Entenda isso. Deus não habita na parede da igreja onde você entra, do templo onde você congrega. Deus não habita naquela parede. Porque tem gente que diz, não, eu sou assembleiano, na Assembleia de Deus tem Deus. Ou eu sou batista, na Batista Renovada tem Deus, na Batista Tradicional tem Deus, na congregação tem Deus, Deus está lá na Católica, Deus... Ei, meu irmão, Deus não habita em templo feito por mão de homens. E como eu já disse aqui, Deus não está preocupado com placas, denominações. Deus habita em você. E para dizer a real para você, Deus, ele não quer estar com você, Ele quer estar em você, para te ajudar nos seus sentimentos, nas suas lutas diárias, que muitas das vezes é contigo mesmo, na sua mente, dentro do teu coração. Naqueles momentos que você está fraco, Deus, ele quer te sustentar, Ele quer te ajudar nas suas fraquezas. Na verdade, o Espírito de Deus já nos ajuda na nossa fraqueza. Quando pensamos que estamos sozinhos, nós não estamos. Ele está conosco. A palavra do Senhor diz bem claro, primeira coisa, Deus, ele ajuda na nossa fraqueza pelo Espírito Santo. Quando você está fraco, então você está forte, como diz a Bíblia. Quando você pensa que está fraco, você está forte porque o Espírito de Deus te ajuda. Primeira coisa que Deus faz aqui é ajudar nas nossas fraquezas. A segunda coisa, para vencer a fraqueza, ou por que vencemos a fraqueza com a ajuda do Espírito Santo, nós precisamos entender isso aqui. Porque não sabemos o que havemos de pedir. Tem hora que nós vamos orar e nós não sabemos o que vamos pedir.
Nós não temos noção de como falar com Deus muitas das vezes, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Quando a Bíblia diz como convém, é porque nós temos que saber orar. Nós não podemos orar de qualquer maneira. Muitas das vezes nós oramos, mas nós não sabemos se estamos certos e convictos da nossa oração. Muitas das vezes nós pedimos, mas nem tudo que nós pedimos Deus vai fazer. Por quê? Porque nós não oramos segundo a vontade de Deus. Tiago vai dizer que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos só para nós, para gastar em nossos próprios deleites. Ou seja, muitas das vezes quando oramos, só pensamos em nós mesmos. É por isso que a Bíblia está dizendo, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Muitas das vezes nós não sabemos orar. Então, além do Espírito Santo de Deus ajudar na nossa fraqueza, Ele também nos ajuda na hora da oração. A Bíblia diz, mas o mesmo Espírito, ou seja, o mesmo Espírito de Deus que ajuda na fraqueza, é o que vai te ajudar na hora da oração. Se você não sabe pedir, Ele intercede por você. Olha como Deus é magnífico. E a única forma que nós vencemos nessas fraquezas é na oração. Quando oramos, o Senhor nos dá força. Quando oramos, o Senhor nos dá livramento. Quando oramos como convém, pelo Espírito de Deus, ou seja, quando oramos pelo Espírito, não oramos a nossa vontade, o nosso jeito, né? Não pedimos só para nós, não. Quando o Espírito de Deus intercede por nós, nós conseguimos orar sem pensar em nós. Eu já tive essa experiência por mim mesmo, de eu estar, irmãos, fraco, de eu pensar, hoje eu não vou conseguir nem orar. De repente, quando eu começo a orar por vocês, começo a orar pelo Brasil, pela África, pela Ásia, pela Oceania, pelos Estados Unidos. A gente começa a orar por quê? Porque o Espírito de Deus nos ajuda. E muitas das vezes, quando você não consegue, Ele intercede por você. Ainda que seja com gemidos inexprimíveis. Naquele momento que você só tá o pó, que você diz, não vou conseguir, que você acha que vai ser o fim, que de repente você pensa, a fé foi embora, foi tudo por água abaixo agora. É onde Deus entra em cena, quando acaba a nossa força e quando não temos mais vontade de orar. Porque se eu perguntar para os irmãos, se alguém tem vontade de orar, e você falar que sente vontade de orar, que sente desejo da oração, os irmãos me perdoam, mas muitos vão estar mentindo. Se a pessoa chegar em mim e falar assim, pastor Hamilton, eu tenho desejo de orar, eu oro porque eu desejo, eu tenho vontade toda hora de orar, você está mentindo para você mesmo. Porque muitas das vezes não temos força, não temos desejo, muitas das vezes não queremos orar. É aí onde Deus entra em cena. É aí onde Deus entra com a sua ação forte, poderosa e magnífica. Porque nós devemos orar sem vontade, buscar a Deus sem vontade mesmo. Porque quando buscamos, nos esforçamos, em meio à nossa fraqueza, em meio a não saber orar como convém, o Espírito de Deus age por nós. Ele não age através de nós, Ele age por nós. A Bíblia diz bem claro aqui, o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, faça o natural e Deus opera o sobrenatural. Faça o possível que Deus faz o impossível. A Bíblia diz bem claro, só para explicar tudo certinho para você. E aquele que examina os corações, que é Deus, sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Louvado seja Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu não prego por mim, prego pelo Espírito Santo. Não é a minha sabedoria.
É o Espírito Santo que fala por mim. Não, eu não oro por mim. É o Espírito Santo que ora por mim. Quantas e quantas experiências eu já tive. Ou seja, a glória nunca vai ser do homem. O mérito nunca vai ser do homem. Sabe o que Deus quer mostrar para nós nesta manhã, meus amados e queridos irmãos? Que a glória, o mérito e a honra de tudo que acontece na nossa vida é de Deus. Se a porta abre, a glória é de Deus. Se a porta fecha, também. Se a doença vai embora, a glória é de Deus. Se oramos 1 hora, 2 horas, 3 horas, a glória é de Deus. Se pregamos bem com sabedoria e ousadia, a glória é de Deus. Se buscamos a Deus, aleluia, com o coração quebrantado, desejando, a glória é de Deus. Porque o Senhor está nos mostrando que nós somos dependentes dEle quando estamos fracos, somos dependentes dEle na hora da oração, somos dependentes dEle em tudo, porque Ele sabe as nossas intenções e muitas das vezes as nossas intenções não são divinas, são mundanas. É por isso que o Senhor age na nossa vida, não nos deixando desviar daquilo a qual Ele quer que nós vivamos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é as primícias do Espírito de Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós somos o templo de Deus, o Espírito de Deus. Como eu já disse e repito, Deus não quer estar do teu lado, Deus quer estar em você, para que Ele te sustente, te ajude, te guarde, e naqueles momentos que você não estiver conseguindo, Ele vai, aleluia, e te impulsiona. E muitas das vezes intercede pelos santos, intercede por mim, intercede por você, porque Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele não quer que nós desviamos. Então entenda isso. Quando você se sentir fraco, entenda que Deus, Ele age por você. Ainda que seja com gemidos inexprimíveis, naquele momento que você só chora, você não tem palavras, é o Espírito Santo. Naquele momento que você só geme e você não consegue mais falar, você fica mudo, as lágrimas rolam. É aquele sentimento que nem eu e nem você consegue explicar. Ali o Espírito Santo, através das suas lágrimas, está falando o que você precisa, porque muitas das vezes as suas lágrimas falam mais do que as suas palavras diante de Deus. É aí que o Espírito Santo ele entra em cena e intercede por você, porque ele sabe a intenção do coração. Ele sabe a intenção do teu coração. Então entenda, meu querido irmão, minha querida irmã, você é templo de Deus. O Espírito Santo, ele habita em você. Pastor Hamilton, eu nunca senti isso que o senhor está pregando. Então é sinal que o Espírito Santo ainda não está. Deixa ele agir. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então peça, busque ao Senhor. Busque, grite, clame, chore, rogue, para que o Espírito de Deus venha sobre a sua vida. Quando ele estiver em você, você vai contemplar, aleluia, experiências maravilhosas com o Senhor. Irmãos, tem vez que eu chego na minha casa, dia de culto, vou te contar essa experiência aqui. Meus amados, eu cansado do dia de trabalho, eu tenho que pregar a palavra, tenho que orar pelos irmãos. E às vezes eu tô ali, para dizer o português bem claro, só o pó da rabiola. Só o pó. Mas, meus amados, quando eu chego na igreja, que eu coloco os meus pés sobre o altar, aleluia, é por isso que eu amo a Jesus Cristo. Quando eu coloco os pés no altar, que eu dobro os meus joelhos, meus amados. Irmão, a força, o vigor desce do céu sobre a nossa vida. Parece que naquele momento não parece, mas é certeza absoluta, o Espírito Santo, ele te enche, ele te dá um vigor, e você começa a orar, e você fala, meu Deus, que é isso? Eu não estava assim, de repente. Quantos de vós já sentiram isso também? Quantos? De repente falar, não vou conseguir, e de repente vem a força de Deus,
Como o nosso Pai é maravilhoso. E eu quero declarar e profetizar na sua vida em nome de Jesus, que virá uma força de Deus, que o Espírito de Deus vai se apoderar da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito de Deus te ajudará. É por isso que a Bíblia diz, nos faz uma promessa: não te deixarei e nem te desampararei, porque você é morada do Deus Altíssimo, você é morada do Espírito de Deus, você é casa de Deus, edifício onde Deus habita em você. Você é de Deus. Entenda isso, meus amados e queridos irmãos. Você é casa do Senhor. É por isso que você tem que se cuidar. Como assim, pastor Hamilton? Não fure o seu corpo, não desenhe o seu corpo, não prejudique. A palavra do Senhor diz que a prostituição, quando a pessoa se prostitui, ela peca contra o próprio corpo e ela está destruindo o templo. E Deus vai destruir os que destroem o seu templo. Eita Deus maravilhoso, é a Bíblia que nos fala isso. Deus vai destruir os que destroem o seu templo. E quantas pessoas, irmãos, é por isso que nós cristãos, nós pregamos contra os vícios, pregamos contra o cigarro, pregamos contra as drogas, pregamos contra o alcoolismo, pregamos contra, aleluia, essas coisas. Por quê? Porque isso prejudica o templo. Os pulmões prejudicam, os fígados prejudicam, o sistema respiratório, tudo, os órgãos, ou seja, prejudica o templo, e Deus vai destruir os que destroem o seu templo. É a Bíblia que diz, não sou eu. Então se cuide, cuide-se da sua saúde, zele para que você seja templo abençoado. Um templo onde Deus vai habitar, aonde Deus vai estar e da onde Deus vai operar, porque através da tua vida, daí sim, você vai ser dele e ele, além de fazer por você, ele ainda através de você vai operar muitos milagres. Você quer que Deus habite em você verdadeiramente? Então se cuide, porque Deus não habita em templo sujo. Temos que procurar orar como convém. E se porventura nós não sabemos, deixamos que o Espírito de Deus intercede por nós. Amém? É por isso que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo da parte do Pai, que habitará em vós, estará em vós. Então o Espírito, por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, porque Jesus, ele é o nosso intermediador entre nós e Deus. É por isso que ele falou: eu vou, corpo presente ele foi, mas ele envia agora o seu Espírito para habitar em nós, para que o Espírito interceda por nós quando nós não aguentarmos. Deus, ele entra em cena. Que palavra magnífica, irmãos. Está tudo contido na Bíblia, é só você ler. Pastor Hamilton, eu quero ler a Bíblia inteirinha, então se inscreve no canal também, tem o Leitura Bíblica à Noite, nós vamos ler a Bíblia toda. Deixa aquela like nesse vídeo, compartilha. Quer ajudar o canal? Leia a descrição desse vídeo. O comentário fixado no topo desse vídeo, você pode ajudar também, se você querer. Mas eu quero orar por você. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Pai, muito obrigado por esta palavra. Pai, eu sei que muitas das vezes bate fraqueza em mim. Eu sei que muitas das vezes esse irmão também sente fraqueza. Quem sabe ao final da semana, sexta-feira, e ele se encontra fraco, abatido do trabalho, das questões espirituais, das perseguições espirituais também. Quem sabe, ó Deus, esta pessoa está aqui, Senhor, e diz: eu já não estou aguentando mais. Quem sabe ela está dizendo: me ajuda, Deus, me socorre, Deus. Pai, toma ela em tuas mãos. Pai, eu quero te apresentar, Senhor, todos os nomes que foram deixados no comentário.
pedidos por libertação, por cura, por restauração no casamento, libertação do adultério, da fornicação, da pornografia, do vício, das drogas, do vício do álcool, do vício do cigarro. Quantos pedidos de libertação, ó Pai, nessas áreas? Restauração e restituição para o casamento, porque o Senhor não, aleluia, aceita separação. A própria palavra do Senhor diz: o que Deus uniu, o homem não separe. E se porventura largar, tem que procurar reconstituir. Ô soberano Deus, como o evangelho é puro, como o evangelho é justo. Muitas das vezes é nós que somos falhos. Nos ajude, Senhor, a viver este evangelho maravilhoso, a esta palavra que é lâmpada, que é luz para a nossa vida. E a palavra do Senhor também diz que o Espírito nos guia na verdade, Pai. Então não retire de nós o Teu Espírito e nos guia na Sua palavra, para que possamos não pregar somente, mas viver o que pregamos e pregar o que vivemos. Em nome de Jesus, Pai, que pessoas sejam abençoadas aqui agora, pessoas recebam curas aqui agora, que pessoas, ó Pai, sejam transformadas em nome de Jesus. É o que eu oro, te suplico e peço. Uma obra que só o Espírito do Senhor pode fazer. Porque como eu ministrei aqui, conforme o Senhor colocou no meu coração, o Senhor não quer estar do nosso lado, o Senhor quer estar em nós. Então, opera em nós e através de nós para a Tua glória e para o Teu louvor. Opera em nós porque nós precisamos e através de nós porque tem muitas pessoas que precisam, Pai. É por isso que Pedro e João, ao chegar no templo da Porta Formosa, eles disseram àquele homem: meu Pai, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Ou seja, o Senhor estava neles. Ele disse: em nome de Jesus, levante e anda. E aquele paralítico andou, Pai, porque eles estavam cheios do Teu Espírito Santo. Oh, aleluia! Eu quero, Senhor, levar esse manancial que é o Senhor, que é o Teu Espírito, para mais pessoas. Em nome de Jesus, Papai querido, eu oro e te agradeço. Amém. Graças a Deus.